Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso e, se não estiver tudo ótimo, tudo maravilhoso, em razão de um débito, de uma dívida, de um problema com o banco, fique tranquilo, porque aqui nesse canal você obterá todas as informações necessárias para solucionar de uma vez por todas aquele seu problemão com os bancos. Vamos nessa? Antes de mais nada, eu peço a você, se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo e todos os demais vídeos com as pessoas que podem necessitar, de informações relevantes a respeito de débitos bancários nesse momento tão difícil pelo qual a gente está atravessando aqui no nosso país, tá bom? Faça isso por alguém. Seja luz. Luz para as pessoas que estão aí nas trevas das dívidas bancárias. Hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de três dos principais problemas existentes em um contrato bancário. 3 dos principais abusos praticados pelos bancos em quase todos os contratos bancários. Ora, isso aqui não é força de expressão, tá? Em quase todo contrato bancário, ou a gente tem essas 3 situações, ou a gente tem pelo menos uma dentre essas 3 situações. Vamos nessa? Quando a gente pega um contrato bancário, vamos supor o seu contrato de financiamento de veículo. Pegou ele aí na mão, verificou ali que tem o nome do banco, seus dados. Logo em seguida começam as informações a respeito do carro e depois as informações a respeito daquela negociação, daquele contrato. Valor total financiado, impostos, IOF adicional, valor da parcela, número de parcela, seguro ou não da operação, enfim, várias questões ali presentes, ok? Eu tô falando de financiamento de veículo, mas pode ser um financiamento de imóvel, eu posso estar falando de um contrato de cartão de crédito, de um empréstimo consignado. É a mesma estrutura. Banco, você e todos os encargos, todas as questões específicas referentes àquele contrato. Ok? Tá. Quais são as principais ilegalidades, os principais abusos praticados pelos bancos? Vamos lá? Vou falar de 3 hoje. Lápis e papel na mão. Primeiro abuso muito comum, por mais absurdo que pareça. É muito comum isso acontecer. O que, Ana? É muito comum o banco descrever ali no contrato que ele vai cobrar de você, por exemplo, 2,40% ao mês, a título de juros remuneratórios. Ele falou isso no contrato, não falou? Bom, se ele falou que vai cobrar 2,40% ao mês, o que você espera? Você espera que ele cobre 2 o quê? 2,40. Mas o que acontece na prática? Na prática, a teoria é outra. Na prática, ele não cobra 2,40. Ele cobra 2,47, 2,63, 3,21. E como que você faz para descobrir isso? Tem que fazer conta. Tem que verificar se no caso concreto, na realidade, a taxa de juros que está prevista no contrato é a taxa de juros que está sendo praticada. Tem que coincidir. Se não coincidir, nós estamos diante de uma ilegalidade, de um abuso. Não pode dar diferente. E adivinhem só, quando dá diferente, e dá diferente em muitas vezes, obviamente a diferença é para mais. Ele diz que vai cobrar 2,47 e cobra mais do que 2,47, nunca menos. Então, essa é a primeira ilegalidade, assim, e eu não tô nem falando de juros abusivos, hein? Eu não tô falando de juros abusivos.
Eu estou falando de descumprimento contratual. Ato ilícito, ato ilegal, descumprimento de uma cláusula contratual, má fé. É disso que eu tô falando. Certo? Então, ponto 1, cobrança de taxa de juros diferente da taxa prevista no contrato. Ponto 2, capitalização diária de juros sem prever o percentual dessa capitalização. Então, geralmente você pega ali aquele conjunto de cláusulas do contrato e verifica ali, no caso de inadimplemento ou dos encargos, será cobrada a capitalização diária, vírgula, e toca o barco. O banco toca o barco sem falar qual que é o percentual daquela capitalização diária. Não pode capitalizar juros todos os dias, diariamente, sem prever, sem deixar expresso, sem deixar combinado com você qual é o percentual dessa capitalização. Capitalização diária sem percentual está errado. Não sou eu quem está dizendo isso. Quem diz isso é simplesmente nada mais, nada menos do que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Certo? Ponto 3, terceiro abuso. Esse é o famoso, e todo mundo quase que concentra o seu foco nos juros abusivos. Ponto 3, juros abusivos. Qual que é o grande problema aqui, meus amigos e minhas amigas? Quando você pega um contrato, quando você pega uma parcela, quando você faz um cálculo de 48 parcelas de R$ 1.305,30, nossa, mas aqui eu tô pagando 3 carros, tô pagando 2 carros, tá abusivo isso aqui. Não é assim que a gente faz para verificar se naquele caso os juros são ou não são abusivos. Não é de orelhada, não é olhando por cima. Tem que ser feita uma análise técnica. E essa análise técnica, eu já cansei de dizer aos senhores e às senhoras que ela é feita basicamente com base num exercício de comparação. Você compara a taxa de juros que o banco está cobrando de você com a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central. Não precisa estar idêntica. Uma taxa não precisa ser idêntica a outra. O que não pode é a taxa de juros que o banco está cobrando de você ser muito superior à taxa média divulgada pelo Banco Central. Não caia na lenda, muito sedutora, por sinal, de que se a taxa de juros cobrada pelo banco é diferente da taxa de juros média do Banco Central, já é abusivo. Não é. E de novo, não sou eu quem está dizendo isso. Quem diz que não é nada mais, nada menos do que o Superior Tribunal de Justiça, do que o STJ. Banco pode cobrar taxa de juros remuneratórios superiores à taxa média do Banco Central. Pode. O que ele não pode é cobrar muito acima. E quem vai decidir se está muito acima ou não? Aí nós temos um problemaço no direito bancário que tem relação com a insegurança jurídica, porque a gente não sabe ao certo quando é muito acima e quando não é. O STJ tem uma decisão importantíssima dizendo que a partir de 1,5 vezes acima a taxa média do Banco Central, aí sim nós estaremos diante de juros abusivos. Então, para ter um pouquinho de segurança, pelo menos 1,5 vezes acima da taxa média do Banco Central já está abusivo. Tá? Relembrando, vem comigo, resumão do vídeo. Quais são os três principais abusos praticados pelos bancos em quase todos os contratos bancários? Primeiro, juros remuneratórios praticados, juros remuneratórios na realidade diferentes da taxa de juros prevista no contrato. 2, capitalização de juros diária sem previsão do percentual. 3, juros abusivos. Gostou? Tá entendendo?
Então dá uma olhadinha aí no seu contrato bancário e você mesmo é capaz de verificar se ali no seu contrato tem uma possível abusividade ou não. Tá? Só de olhar o seu contrato, por exemplo, dá uma olhada nas cláusulas e verificar. Tem capitalização diária? Tem. Logo após a expressão capitalização diária, tem algum percentual? Não. Pode ser que sim. O seu contrato preveja aí uma abusividade, uma ilegalidade, tá? Busque um profissional da sua confiança, e resolva esse abuso, essa ilegalidade, esse problema. Tá certo, meus amigos, minhas amigas? Espero que você tenha gostado, esteja gostando. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, avante. Tchau.